Qual dessas duas pacientes você acha que foi tratada com abdominoplastia e qual foi tratada com a lipo-HD Lavance sem necessidades de cortes maiores? Os dois abdômenes parecem muito semelhantes, mas eles, na verdade, exigiram tratamentos completamente diferentes. Entender o motivo vai ajudar você a responder a principal pergunta desse vídeo. Qual que é o procedimento mais indicado para o seu caso? Uma lipo-HD ou abdominoplastia? A maioria dos cirurgiões plásticos certamente indicaria abdominoplastia para as duas pacientes dessa imagem. E nós sabemos disso porque aqui na Lavance nós recebemos diariamente muitas pacientes que já passaram por outros cirurgiões e receberam essa indicação. Mas sempre que é possível alcançar um bom resultado com previsibilidade, nós sempre optamos por evitar cicatrizes maiores. E foi justamente isso que aconteceu com um desses casos aqui. Uma paciente realizou a lipo-HD Lavance e a outra paciente realmente precisou de uma abdominoplastia aqui da Lavance. Mas você consegue identificar qual procedimento foi realizado em cada uma delas? Nesse vídeo eu vou abrir o antes e depois completo dessas duas pacientes. Você vai conseguir entender os 3 pontos principais. Primeiro, o que a lipo-HD realmente consegue resolver? 2. Quando a abdominoplastia realmente é necessária. E número 3, o mais importante, qual que é o procedimento mais indicado para o seu caso. Além disso, nós vamos comparar as cicatrizes e também o tempo de recuperação de cada uma delas. E para você entender por que essa decisão foi tomada, você precisa entender o que a lipo-HD realmente consegue resolver. Então, o que pode ser tratado com a lipo-HD? A lipo-HD ela serve para tratar a gordura localizada, principalmente nas regiões que mais incomodam, onde é que ela não é desejada, ali a região de abdômen, a pochete, flancos, culotes, braço, papado. Então todas essas regiões onde tem tendência a ter um acúmulo de gordura, nós conseguimos tratar com a lipo-HD Lavance. E para quem que ela é indicada? Indicada justamente para pessoas que têm esse acúmulo de gordura nesses locais, mas que não tem uma flacidez de pele muito grande e também não tem uma flacidez da musculatura abdominal muito grande. O tempo de recuperação vai depender de caso a caso. Quanto mais em forma o paciente estiver, normalmente a recuperação é mais rápida. Quanto menor o volume de gordura lipoaspirado, também. Normalmente nos nossos casos, nós preparamos os pacientes desde antes do procedimento, então a recuperação costuma ser extremamente rápida. Em torno de 1 semana, a maioria dos pacientes já volta às suas atividades. E uma das coisas mais legais da lipoaspiração é que as cicatrizes nós colocamos em locais estratégicos, então elas ficam praticamente invisíveis, imperceptíveis. Nós colocamos normalmente na dobrinha da mama, ali exatamente onde é que faz o sulco da mama, então não aparece. Dentro do umbigo, perto da região da virilha, na região da axila. Então são cicatrizes com menos de meio centímetro e como elas são colocadas nesses locais estratégicos, realmente elas ficam imperceptíveis. Isso é muito legal porque dá muita naturalidade e não deixa nenhum estigma. E por que nós resolvemos indicar uma lipo-HD Lavance para um abdômen exatamente como esse aqui? Bem, olhando o caso dela, aqui o que nós vemos? Nós vemos que ela tem uma projeção do abdômen, mas essa projeção ela é causada principalmente pela gordura no subcutâneo, ou seja, é aquela dobra de gordura que a gente consegue pegar. E essa gordura é justamente que a gente consegue tratar na lipo-HD Lavance. Essa paciente, tocando na pele dela, a gente vê que a pele dela é uma pele mais grossa, mais firme, então ela não tinha muita flacidez de pele. E o terceiro ponto é, a musculatura da parede abdominal dela também era uma musculatura boa, bem tonificada. Então, resumindo, os 3 pontos que a gente precisa para poder fazer uma lipo-HD Lavance é ter gordura na região, no subcutâneo, que é justamente essa gordura que a gente consegue remover e é a indicação da cirurgia. Segundo ponto, não ter uma flacidez muito grande de pele, ter uma pele de boa qualidade. E o terceiro ponto, a questão da musculatura, ela ser bem tonificada. E é exatamente o que a gente tinha no caso dessa paciente. Então, embora ela tivesse um abdômen que a grande maioria dos colegas cirurgiões plásticos indicaria abdominoplastia, a gente conseguiu evitar de fazer uma lipo-HD Lavance. Mas infelizmente, em alguns casos, a gente realmente vai precisar fazer a abdominoplastia. Mas para quem que ela é indicado e o que realmente a gente consegue tratar nela? Ela é indicada para aquela paciente que tem um acúmulo de gordura na região abdominal, mas além disso tem aqueles outros 2 pontos que são extremamente importantes que eu tinha comentado com vocês, que é
uma pele que não tem boa qualidade, que tem uma flacidez maior, que tu já sente que é uma pele mais fina, uma pele mais frágil, que é uma pele que não responde bem à lipoaspiração isoladamente. E o terceiro ponto é a musculatura da parede abdominal. Se tu não tiver uma boa musculatura, uma musculatura tonificada, se não tiver uma boa postura, mesmo que a gente faça a lipoaspiração, sempre vai ficar aquela saliência, porque o próprio músculo, se ele não tem força, se ele não tem tônus, e se a postura da paciente é ruim, ele vai ficar mais para frente. E não importa se tu tirar a gordura que tem acima do músculo. Como o próprio músculo fica para frente, ela fica sempre com aquele abdômen mais projetado que incomoda muito. Então, para quem é indicada a abdominoplastia? É para aquela paciente que tem gordura, a pele não tem boa qualidade, ou seja, vai ficar flácida se a gente só lipoaspirar, e que a postura dela é ruim ou a musculatura é muito frágil, que não tem tônus suficiente para mantê-la mais retinha. E quais são os maiores benefícios da abdominoplastia? Para as pacientes que têm essas características, ela vai conseguir corrigir muito melhor a flacidez de pele e ela vai conseguir deixar o abdômen muito mais reto, mais chapado, sem deixar aquela projeção, aquela saliência que incomoda tanto numa roupa mais justa. Na abdominoplastia, como nós temos um corte maior e temos também a questão de pontos que nós temos que dar na musculatura para evitar que essa saliência do abdômen, a recuperação costuma ser um pouco maior do que na lipoaspiração isolada. Para as nossas pacientes que nós fazemos o método Lavance, costuma ser relativamente rápido também, mesmo com a abdominoplastia. Então, normalmente, em torno de 2 semanas, em média, a gente já libera os nossos pacientes para voltar às atividades do dia a dia. Em torno de 1 mês, já liberamos para exercícios leves na academia e depois de 2 meses está tudo liberado, pode botar bastante carga, fazer bastante força, já não tem problema nenhum, é vida completamente normal. Mas 2 semanas já costuma ser o suficiente para uma programação assim de tempo de recuperação para poder voltar ao trabalho e às atividades do dia a dia. Uma das coisas que mais preocupa as pacientes quando a gente fala de abdominoplastia é a posição da cicatriz. Onde é que a cicatriz vai ficar localizada, qual que é o tamanho que ela vai ter? Bem, a cicatriz, ela é uma cicatriz relativamente grande, né? A gente tem que saber disso, mas ela não incomoda a paciente como as pacientes acham que vai incomodar. Ela tem uma expectativa que, nossa, a cicatriz, meu Deus, vai me incomodar muito e tal, e na verdade acaba não acontecendo isso. Por quê? Porque nós colocamos exatamente na linha do biquíni. Então, a cicatriz ela é feita sob medida para cada paciente. A paciente ela tem uma anatomia, ela tem um gosto pessoal de qual tipo de biquíni ela gosta de usar, a posição que ela costuma usar esse biquíni. Então, nós vamos fazer sob medida a cicatriz para ela conseguir colocar exatamente onde fica o biquíni. Ou seja, mesmo ela estando na praia, mesmo ela estando numa piscina, um beach club, não vai ter visibilidade nenhuma dessa cicatriz, ela vai ficar completamente escondida ali abaixo do biquíni. O outro ponto de preocupação mais significativo da abdominoplastia é o umbigo. Por quê? Por que o umbigo é tão importante e por que é ele que faz toda a diferença também nessa técnica? Porque, diferentemente da cicatriz, ele vai ficar exposto, né? Não, tu vai estar de biquíni, o umbigo não vai estar coberto. Então tu tem que usar uma técnica que ele fique o mais natural possível. E são poucos cirurgiões plásticos que realmente conseguem entregar um resultado natural nos seus umbigos. Nós aqui na Lavance nós temos uma técnica desenvolvida aqui dentro da clínica e que realmente nós conseguimos, com diversas características, diversos pontos estrategicamente localizados, deixar a cicatriz o mais discreta possível, o mais para dentro possível, o formato mais natural possível, porque essa naturalidade do umbigo é o que vai fazer a completa diferença. Tem pacientes que, inclusive, nossos pacientes, né, que fazem abdominoplastia, elas mostram para as amigas, familiares, e as pessoas falam, não, mas tu não mexeu no umbigo. Daí ela fala, não, foi mexido sim. Não, mas tu não mexeu no umbigo. Então é muito legal a gente ter esse feedback e de ter certeza que realmente nós estamos fazendo algo que consegue entregar a naturalidade. Então, realmente, preste muita atenção no cirurgião que tu vai escolher, para ver como é que é o aspecto do umbigo quando ele faz a abdominoplastia, porque isso vai impactar diretamente na naturalidade do resultado final. Agora, para essa paciente aqui,
que é tão parecido o abdômen com a paciente anterior que nós fizemos apenas a lipo-HD Lavance? Por que para essa paciente nós indicamos a abdominoplastia? Eu vou pontuar a vocês quais os critérios foram usados e por que no caso especificamente dela, nós optamos pela abdominoplastia Lavance. O caso dessa nossa paciente, ela tem a gordura localizada na região do abdômen, mas isso por si só não indicaria abdominoplastia. Vocês viram que na paciente anterior ela também tinha gordura e a gente conseguiu tratar. Só que ela tem os outros dois pontos que são importantes e que não são possíveis de serem resolvidos só com a lipoaspiração, que é a pele muito frágil, uma pele mais fina, ela é uma pele quando tu toca, tu vê que ela realmente tem um grau de flacidez mais avançado, ela fica parecendo aqueles pergaminhos, sabe? Parece um papelzinho, é uma pele muito fina. Essas peles muito finas, elas não retraem muito bem e não respondem muito bem às tecnologias de retração de pele. E o outro ponto é a questão da musculatura. Então ela já tinha uma projeção da musculatura abdominal e que se mesmo a gente resolvendo a questão da gordura, mesmo removendo a gordura que está ali, ela ia continuar com aquele abdômen saliente porque a própria musculatura já estava comprometida. Então, por causa desses três pontos, nós indicamos a abdominoplastia. Corrigir a gordura, corrigir a flacidez e a musculatura e, consequentemente, a projeção do abdômen. Agora, se o seu caso precisa de uma abdominoplastia, vocês têm essas três características, também não precisa ficar apavorado, tá? Porque quando bem realizada, utilizando uma técnica avançada, como nós usamos aqui na Lavance, ela fica também um resultado muito bacana. Como vocês podem ver, aqui a nossa paciente, é uma paciente que fez a abdominoplastia com o método Lavance, ela tá de biquíni, na praia, cicatriz não tá aparecendo, embora ela exista uma cicatriz ali da abdominoplastia, mas pode aproximar a foto, você vai ver que não aparece absolutamente nada. Isso que ela tá usando um biquíni de tirinha, de fitinha, de amarrar. Então imagina, ela é extremamente fina e ela é extremamente bem localizada a cicatriz, fica exatamente na linha do biquíni. Então ela fica imperceptível para quem tá vendo ela na praia. E outra coisa, o outro ponto que é extremamente importante para a abdominoplastia ter um bom resultado é o umbigo. O umbigo tem que ser natural, tem que ter uma aparência natural. Então vocês olham para ela e se eu não dissesse para vocês que ela fez uma abdominoplastia, ninguém poderia dizer. Então é exatamente esse o objetivo, essa naturalidade. Agora, se mesmo assim, né, você está em dúvida de qual que é o procedimento ideal para o seu caso, nós estamos aqui para te ajudar. Você pode clicar no link acima e agendar uma avaliação com a nossa equipe. A Lavance está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas nós recebemos pacientes de todo o Brasil e diversos países do exterior. Nós temos uma equipe completa que vai cuidar de toda a sua jornada e nós temos também a possibilidade de realizar a primeira consulta de via completamente digital online. A própria Daiane, que é essa nossa paciente aqui do vídeo que nós usamos para ilustrar o caso da lipo-HD Lavance, ela atravessou o país todo justamente para poder fazer esse nosso método. Então é muito bacana de ver que realmente a gente consegue entregar algo. E se você tiver alguma dúvida sobre o que é a lipo-HD tradicional e o que é a lipo-HD com o método Lavance, clica no nosso vídeo aqui. E se você ficou até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para tirar suas dúvidas e esclarecer essas diferenças entre a lipo e a abdominoplastia. Se você se interessa por conteúdos de cirurgia plástica, já deixa o seu like e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o tema.